Olá a todos, eu sou Newton Sebraga e aqui estamos com a nossa playlist que trata de componentes. Nós destacamos com os componentes novas soluções técnicas como placas de desenvolvimento, placas de avaliação e outras que são relacionadas com o desenvolvimento de projetos eletrônicos ou a manutenção. Nós podemos estar falando de componentes novíssimos, componentes novos e até componentes que são às vezes reciclados pelas empresas que os relançam com novas características. São componentes antigos que apresentam às vezes um comportamento, um desempenho diferenciado. Nós nos baseamos em documentação da Mouser Electronics, que é a empresa que nos patrocina, e a partir dessas informações nós também acessamos os datasheets dos fabricantes para termos informações mais completas e fazemos uma breve resenha do que esse novo componente ou esse componente em destaque traz de novo para vocês que são da área de manutenção, projeto ou os makers que desejam criar coisas novíssimas sem o perigo de estarem usando coisas superadas. O componente que nós destacamos hoje é um controlador de diodo ideal da Texas Instruments, que tem o código LM74722Q1. O que é esse novo componente, esse novo circuito integrado? Quando a gente controla um FET de potência ou um outro componente de potência, a gente precisa usar recursos que tornem esse acionamento perfeito. Isso inclui, às vezes, que nós temos que colocar lá no circuito um diodo comum que não tem as características ideais de recuperação, de queda de tensão direta e coisas desse tipo. Então a Texas desenvolveu um circuito integrado para o controle de cargas de potência através de controles de MOSFETs, por exemplo, que contém a emulação de um diodo ideal, ou seja, um diodo Schottky, que tem baixa tensão de condução e tem uma recuperação muito rápida. Então esse componente se tornou ideal para os projetos em que a gente tem o controle de um FET de potência na função liga e desliga, por exemplo, um controle PWM, ele pode operar até 200 kHz de frequência, e que tem características para aplicações automotivas, pois ele tem uma entrada de tensão de 3 até 65 volts. E com isso, ele pode ser alimentado por baterias de 12 ou 24 volts. E em alguns casos, até tensões negativas de menos 65 volts. O que ele faz? Ele tem recursos de se comportar como um controlador ideal para substituir no acionamento de um FET um diodo Schottky, um diodo de alta velocidade, baixa tensão de condução e recuperação bastante rápida. E ele tem ainda outras características que são importantes para os projetos. Por exemplo, ele tem uma corrente quiescente de apenas 35 microamperes. E quando ele é levado a uma função de repouso, de espera, de baixo consumo, essa corrente se reduz a 3,3 microamperes. O que significa isso? Ele pode ser empregado numa aplicação que fique permanentemente ligada sem afetar o consumo da bateria. Ele pode ficar constantemente ligado sem ter problemas. Vocês têm aí na imagem o diagrama de blocos desse controlador, que vocês podem perceber que ele controla diretamente lá o FET na linha de alimentação de potência. E com isso ele tem lá um diodo, inclusive de proteção, que é um diodo de recuperação rápida para o acionamento desses dois FETs. No caso, nós estamos vendo a configuração dupla lá no diagrama de blocos, e ele é fornecido num invólucro de 14 pinos de montagem SMD, aliás, de 12 pinos montagem SMD, conforme vocês também têm na descrição. Na descrição do vídeo vocês têm lá o link para a documentação completa a partir da Mouser.
porque de lá vocês não só têm as informações gerais sobre o componente, como também tem lá as informações de compra e o acesso ao datasheet. Vejam que esse componente, que tem um invólucro de 12 pinos, conforme eu falei, do tipo WSON-DDR, que é a denominação dada, que ele é do tipo transparente, um novo tipo de invólucro da Texas Instruments, e ele apresenta diversos destaques na sua condição de lançamento, que podem ser aproveitadas no seu projeto. Por exemplo, ele tem classificação nível 2 de ESD, ele tem faixa de entrada de 3 volts a 65 volts, baixa corrente quiescente, ele tem operação com modo ideal, com uma queda de tensão direta de apenas 13 milivolts quando ele conduz, e ele pode retificar até com tensões, tem uma retificação ativa de 200 kHz e uma resposta de 0,5 microsegundo para o bloqueio da tensão reversa. Veja na corrente reversa, aliás, que isso significa uma recuperação muito rápida, né? E o atraso na ativação do gate é de apenas 0,72 microsegundo. Ele tem proteção contra sobretensão, ele tem proteção de baterias automotivas, no caso de ser usado em bateria disponibilizado para aplicação com baterias automotivas, e eles também podem ser usados em amplificadores de áudio de alta qualidade, os amplificadores classe D. Esse então é um componente que certamente pode ser de grande utilidade para o seu novo projeto. Vejam lá mais informações, deixem o seu like, inscrevam-se no nosso canal para estar recebendo informações sobre novos componentes. Ficamos por aqui. Até mais.